Olá, quer ensinar seu filho a enfrentar desafios e frustrações? Quer ajudá-lo a desenvolver o humor e a autoestima e, de quebra, estimular a solidariedade e a capacidade de leitura dele? Fazer isso é mais barato e mais simples do que muita gente acredita. Basta deixar a criança brincar livremente, de preferência fora de casa e na companhia de outros meninos e meninas. Para falar sobre brincadeira e desenvolvimento infantil, a gente recebe aqui no Cidadania a assistente social Marilena Flores, presidente da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. Ela foi uma das palestrantes da 5ª Semana de Valorização da Primeira Infância, promovida pelo Senado Federal. Muito obrigada, doutora Marilena, por estar aqui com a gente. Eu começo perguntando se as crianças hoje brincam menos do que antigamente. Eu agradeço muito o convite e dizer que criança não é sempre a mesma. Não tem a criança de hoje ou de antigamente. As oportunidades é que são diferentes, né? Mas as crianças continuam brincando muito, o tempo todo, da maneira que elas puderem. E se as condições forem mais favoráveis, elas vão brincar mais e melhor. Se não forem, elas vão tentar criar condições para brincar, mesmo que não aconteça. Por exemplo, existem crianças que moram em ambientes degradados, em favelas, em comunidades muito pobres, e eles brincam. Nós temos fotos de criança jogando bafo, assim, figurinha, até em cima de canos de esgoto. Quer dizer, as crianças brincam com o que está à volta delas. É a linguagem pela qual elas se comunicam com o mundo. Então, elas precisam se comunicar, desde os bebês. Mas o tipo de brincadeira mudou, ou não? As brincadeiras que a gente chama as brincadeiras tradicionais, aquelas de roda, de brincar junto na rua, né? Mão na mula, lenço atrás, amarelinha, mudaram em função das dificuldades dos ambientes públicos, né? A rua não é mais segura, a rua é movimentada, as pessoas não respeitam muito as crianças e existe até uma preocupação hoje em dia dos ativistas do brincar, de que as crianças muitas vezes nem são bem-vindas nos parques, porque elas tumultuam, elas fazem barulho, elas correm, elas gritam, elas querem subir nas árvores, não pode, né? Não pode pisar na grama, não pode subir na árvore. Uma série de restrições, então, e vão bloqueando essa participação da criança. E a criança é um cidadão desde a hora que ela nasce. Ela tem tanto direito de participar do ambiente público quanto qualquer um de nós. Agora, esses espaços públicos que a senhora diz mudaram ao longo do tempo e se restringiram já que as ruas estão mais inseguras, fazem falta na educação de uma criança? O desenvolvimento infantil muda porque a criança não está fora de casa brincando? Muito. Desde do aspecto físico, na Dinamarca, por exemplo, não brincar fora de casa virou uma questão de saúde pública, porque a criança que não brinca em espaços com diferentes relevos, diferentes materiais, com terra, com grama, com água, ela tem uma dificuldade maior, inclusive na parte muscular, nas articulações e até nos ossos. As crianças estão, no mundo todo, estão havendo suplementação de vitamina A, porque as crianças estão apresentando, em alguns casos, doença de pessoas mais idosas, osteoporose, por exemplo, porque elas não estão recebendo estímulos corporais e nem tomando sol na medida que elas precisam para que o cálcio se solidifique nos ossos. Então, ou seja, o fenômeno das grandes cidades, que é manter o filho dentro de casa, achando que ele está mais seguro, na verdade pode estar prejudicando saudável. Essa criança. Menos isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista afetivo, emocional, é muito sério, porque a criança brincando em espaços públicos, ela desenvolve relacionamentos, ela desenvolve as chamadas habilidades sociais, que são essenciais para o sucesso. Todo pai, isso é normal, quer que o filho tenha sucesso na sua vida futura, na escola, mas para ele ter sucesso, ele precisa desenvolver habilidades sociais. Recentemente, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, constatou que acompanhou um grupo de alunos durante 40 anos de criança e constatou que aqueles que tiveram mais sucesso na vida profissional eram aqueles que tinham mais habilidades sociais.
para se comunicar com os outros, para aceitar a diversidade, com mais tolerância, capacidade de negociação. E isso você aprende brincando em espaços públicos com crianças de diferentes procedências, de diferentes idades e até com os adultos, com a família e tudo mais. Eu li num artigo da senhora que a participação dos pais ou o estímulo dos pais a essa brincadeira comprovadamente levaria essa criança a se tornar, inclusive, um melhor leitor, uma criança mais interessada na capacidade de leitura do que aquelas crianças que não foram estimuladas nesse sentido. Como é que o pai pode participar e fazer essa promoção quando muitas vezes ele tem medo do espaço público, como a gente mencionou aqui, um fenômeno da grande cidade? Olha, você abordou dois aspectos muito importantes. O primeiro é a questão da comunicação, né? Leitura, na verdade, ela deriva do interesse da criança, do desenvolvimento da linguagem. A criança tem várias linguagens, não é só a linguagem oral, ela tem a linguagem corporal. Nós estávamos conversando aqui, você contando do seu bebê de 10 meses, ele não fala, mas ele já demonstra o que ele gosta, a opinião dele. Então, os pais precisam estar atentos para tanto estimular a criança, conversar com ela, apresentar o mundo, oferecer estímulos sensoriais, auditivos, visuais, táteis, olfato, né? Quanto mais, levar, por exemplo, criança numa feira, uma feira de frutas, de legumes, é altamente estimulante, né? Os sons, as cores, os aromas. Então, isso já é uma forma de linguagem. Ou seja, o próprio mundo é um convite para essa brincadeira, independente de um espaço pronto para ela. Exatamente. E aí o que acontece? A criança que tem essa possibilidade de ser estimulada na sua linguagem, na sua comunicação com o mundo, ela vai se interessar depois pelas letras. Porque a leitura, né, o letramento, ele é uma forma de aumentar o seu repertório para que você se comunique melhor. Então, quando você está com o bebê estimulando, conversando com ele, você está estimulando um futuro leitor. Então, hoje em dia se fala muito nas escolas que as crianças não estão lendo, os jovens, né? Não leem mais, mas o problema é que eles ficam na frente das telinhas, as telinhas não estimulam leitura. Não estimulam a comunicação. É interessante elas são passivas. Falar isso, porque a gente vive hoje a era digital. E uma criança que não tiver um mínimo de intimidade com esse universo, ela está, como diz o próprio governo, literalmente excluída. Mas leva-se tempo para tomar intimidade com isso. Esse tempo que a criança hoje dedica às atividades virtuais, aos jogos, ao entretenimento na tela, compromete o desenvolvimento fora dela? Olha, tudo depende, né? Porque a tecnologia está aí, a gente não pode ignorar, né? Mas existem dois aspectos. Primeiro, a criança, o bebê de 0 a 3 anos, não deve nunca ficar na frente da telinha. É nunca, sabe? Televisão, se tiver, evitar, muito menos esses novos equipamentos, todos esses AIS que tem aí, né? Mas por quê, doutora? Porque, em primeiro lugar, eu sempre digo para as mães, né? A hora que a televisão ou o computador estiver abraçando e beijando, ótimo, pode deixar que vai ser bom. Porque a criança precisa dessa interação. A inteligência é extremamente interativa. Ela só se desenvolve em contato com o outro. E esse contato tem que ser um contato afetivo. Tem que passar algum tipo de afeto. Não basta só passar informação. Criança, ela precisa primeiro desenvolver o vínculo afetivo para depois ela se interessar pelo conteúdo. Então, que vínculo afetivo uma criança vai desenvolver com uma televisão ou com um aparelho eletrônico, ou com um joguinho, ou com um celular? Mesmo que esse jogo seja educativo, essa televisão tenha uma programação educativa, ainda é pior do que o convívio com um adulto ou uma outra criança pior, que estimule. Principalmente até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos, quando ela já está mais definido o seu desenvolvimento, o seu cérebro já está num ritmo, porque nos primeiros 3 anos, a multiplicação, a neurociência nos ensina que a multiplicação de neurônios é fabulosa. E eles só se conectam se houver um estímulo externo. E esse estímulo não é a tecnologia nem os aparelhos eletrônicos, é o estímulo humano, né? Então, quando a criança, e aos 3 anos, ela já está com o cérebro mais ou menos no tamanho que deverá ficar, né, do adulto, uma criança de 3 anos já tem muitas capacidades cognitivas desenvolvidas, aí sim, ela pode ser
progressivamente introduzida alguma atividade em algum momento, mas sempre com a supervisão do adulto e mesclando com outras atividades físicas, imaginativas. Então, se você conta uma história, se você mostra, se ela começa a desenhar, então a criar uma história, inventar. Então, isso é muito importante, porque desenvolve a criatividade. E a criatividade é um instrumento mais valioso hoje em dia, que é a capacidade de resolver problemas, né? A gente vive, falando dos desafios de hoje em dia, uma geração de mães que sai de casa. E para muitas dessas mães, a televisão é a chamada, já há algum tempo, babá eletrônica. A outra alternativa é o envio dessas crianças, muitas vezes, para espaços escolares. A pré-escola vem crescendo do ponto de vista de recepção de alunos do Brasil, ainda, mesmo que ainda num número muito aquém do resto do mundo, né? Eu queria perguntar para a senhora se esses espaços da pré-escola também são espaços de estímulo ou se eles estão demasiadamente voltados para a assimilação de um conteúdo específico. Olha, depende. Eu acho que são muito raros os espaços adequados, né? Eu diria que já que a mãe tenha 6 meses de licença, que ela ficasse os 6 meses com esse bebê, né? Que são cruciais esses primeiros 6 meses na formação desses vínculos, no desenvolvimento do afeto e principalmente na estimulação sensorial da criança. Então, a mãe... Dá um exemplo para nós, por favor. Desculpa ele interromper. Olha, Marilena, como uma estimulação sensorial, para quem está nos vendo em casa. Na hora do banho. Toda mãe tem a hora do banho. É você conversar com o bebê, né? Você tocá-lo, colocá-lo numa posição confortável, olhando, olho no olho, essa relação olho no olho é muito importante com a criança, né? E acariciá-lo, né? Fazer uma pequena massagem e conversar com ele, colocar uma música suave. Então, pode ser um momento de grande prazer e de grande cumplicidade entre mãe e filho. Isso já é o início de uma brincadeira. Já é lúdico, porque para a criança, a brincadeira, na verdade, para a criança, além de ser uma forma de comunicação, é uma forma de obter prazer, de vivenciar alegria. Desenvolver seu olhar de mundo, vamos dizer. Claro, exatamente. Então, a hora do banho, a hora da alimentação. É claro que você não vai ficar brincando de aviãozinho com a criança, mas você pode fazer oferecer um alimento colorido, né? Você pode conversar com ela também. Você pode, como eu disse antes, uma vez uma nutricionista importante me disse, o ideal para formar o padrão alimentar é levar a criança numa feira. Então, ela já conhecer, olha, isso aqui é uma manga, isso é um abacate, isso é um pimentão. A maioria das crianças não conhece, né? Se você mostrar, existe até um instituto, chama Instituto Alana, que trabalha contra o consumismo infantil. Eles fizeram um filme agora, estão lançando, sobre a questão da alimentação, e mostra que as crianças não foram adequadamente informadas e estimuladas a ter uma alimentação saudável, né? Então, tudo isso são momentos de estímulo que a mãe tá desenvolvendo com seu filho e pode ser de uma forma lúdica, alegre, não precisa ser um castigo, uma imposição. Eu vi também nesse artigo que a senhora fala muito sobre o livre brincar, deixar a criança brincar do que ela quiser. Isso é melhor do que uma brincadeira estimulada, muitas vezes? Por quê? Olha, existem vários conceitos hoje em dia. Eu faço parte de um grupo de especialistas que esteve agora, recentemente, há menos de um mês atrás, na ONU, no Comitê dos Direitos da Criança, justamente para solicitar que a ONU intervenha junto aos países a respeito do artigo 31 da Convenção. O artigo 31 diz que toda criança tem direito a brincar livremente, à recreação, ao descanso e à cultura, né? Então, a diferença entre brincar e recreação é o lazer. O lazer, na verdade, é mais uma nomenclatura de tempo, né? Mas a recreação, ela pode ser desenvolvida com a criança, mas ela é mais dirigida. Mas ela não é brincar. Porque o conceito de brincar é, em primeiro lugar, ele é sempre conduzido pela criança. Quem decide como brincar e do que brincar e qual material vai usar é a criança, não é o adulto. Ela tem um certo ali disponível. Ela tem um cardápio, né? O adulto oferece a oportunidade, coloca, mas a escolha é da criança.
né? O tempo que ela vai brincar também é ela que define as regras do brincar, né? Elas definem entre elas. Então, qual é o papel do adulto? Em primeiro lugar, é oferecer a oportunidade e, em segundo lugar, ficar ali quase como um anjo da guarda para evitar que as crianças corram riscos, lógico, desnecessários, e que também ele pode intervir quando ele for solicitado. Se a criança convidar e disser, brinca aqui comigo, senta aqui, aí você tem a permissão, mas o brincar é território da criança, não é do adulto. Da criança ou das crianças? Das crianças, claro. Eu ia perguntar para a senhora, porque a gente vive uma geração de muito menos irmãos, muitos mais filhos únicos. Exatamente. Isso muda o desenvolvimento dessa criança lá no futuro? Já que a gente falou aqui na abertura que o desenvolvimento, o brincar, interfere no humor, na autoestima, na sociabilidade. Ter mais irmãos ou menos irmãos também está fazendo diferença? Com certeza, isso certamente. Então, isso só aumenta um pouco a responsabilidade dos pais, que eles têm que promover condição, né, se eles decidirem ter só um filho, condição para que essa criança interaja com outras crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria realizou ainda este ano de 2012 uma pesquisa sobre o que faz uma criança feliz, né, com crianças pequenas. 92% disseram que faz feliz é ter amigos. Então, se você quer que seu filho seja feliz, você tem que criar condições. Como? Né? Tem várias maneiras. Primeiro, lógico, quando ele tiver a idade, vai para a escola, tem os amigos, trazer crianças para brincar com ele, levá-lo para brincar na casa de amigos, levá-los em parquinhos, em públicos, ou no condomínio, se mora num apartamento, ou numa praça, se mora num local, né, que tenha uma praça, para que ele conviva com outras crianças. Esse é o melhor presente para a criança, ela ter uma outra criança para brincar com ela. Eu estou vendo, a senhora é presidente da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. E lançou também recentemente um livro para desenvolvimento da cidadania para a criança. Vou até mostrar o livro aqui, vou mostrar para essa câmera enquanto a gente vai conversando. Como é isso, direito da criança e cidadania para a criança? Como eu disse para você no começo, a criança é cidadã desde o momento que, né, ela tem os direitos assegurados, já quando ela já nasceu, tem os seus direitos assegurados. Então, mas o que acontece? Ela precisa, em primeiro lugar, quando ela já tem condições de entender, saber de que ela tem direitos, porque cidadania são direitos e deveres, né, correspondentes. E que tem deveres também, mas de uma forma que ela possa compreender. Então, eu escrevi esse livro justamente para a criança que já está no ensino fundamental, né? E para os professores e para os pais também. E ele conta os direitos, fala sobre os direitos básicos, fundamentais, que são o direito à saúde, à educação, à cultura, ao brincar, né? Ao meio ambiente, e que de uma forma lúdica. É uma história, no decorrer da história as crianças vão discutindo isso com seus pais, com seus educadores, e no final, eu não vou contar o fim do livro, né? Mas no final elas conseguem mudar a realidade do lugar onde... Fazer valer seus direitos, Exatamente, assim. Porque a criança, um dos direitos que ela tem é de participar, é de dizer o que pensa a respeito das coisas, né? E às vezes a gente não ouve as crianças, acha que criança não sabe de nada. E a senhora falou que esse grupo de pesquisadores esteve na ONU pedindo para trocar a atual... Não, pedindo para que o artigo 31, que é esse artigo que regulamenta todos esses direitos, né, do brincar, do lazer, que ele seja mais implementado em todos os países que assinaram a Convenção dos Direitos da Criança, que são 193 países. Então, a ONU tem esse poder, já que foi da Convenção, ela tem o poder de enviar aos países uma recomendação para que esse direito seja assegurado. Então, já que a gente está numa casa política, que é o Senado Federal, e discutindo cidadania, que é o tema do nosso programa, aproveito para perguntar para a senhora como implementar isso aqui no Brasil e se o Brasil já vem implementando essa convenção? Então, o Brasil, claro, ele é signatário da convenção, ele tem já vários mecanismos, né?
inclusive tem os conselhos de controle, os conselhos de direito da criança, municipais, estaduais e o nacional, e tem algumas políticas que estão sendo implementadas para garantir alguns direitos, não todos, né? Esse especificamente, esse direito do brincar, ele ainda não está devidamente, eu diria, compreendido, tanto pelos nossos legisladores, quanto pelos gestores públicos e até mesmo pela sociedade em geral, né? Os pais tendem a subestimar, a achar que brincar é perda de tempo. Muita gente fala, não, que está perdendo tempo, brincando. A senhora me falou, né, de uma pesquisa de que até 3 anos de idade, sequer os pais identificam uma necessidade de estímulo. Uma pesquisa do IBOP, né, da Fundação Maria Cecília Vidigal, que está disponível no site deles, feita pelo IBOP também este ano, que mostra que só 19% das mães, em todos os níveis sociais, de crianças de 0 a 3 anos, só 19% acham que precisa conversar com a criança. As outras acham que não precisa, que o importante é levar ao pediatra e tomar vacina. Claro, isso é importante, mas não é a única necessidade da criança. Essa é a necessidade de prevenção de doença, mas a criança é muito mais que isso. Ela precisa de um desenvolvimento global, afetivo, emocional, social, intelectual. Então, para isso, ela precisa ter outros direitos assegurados. Doutora Marilena, nosso programa está chegando ao fim. Como a gente mostrou aqui seu livro e falou da instituição que a senhora preside, vou pedir para a senhora deixar o endereço eletrônico dessa instituição, o site, para que quem estiver interessado no livro ou em mais informações possa obtê-lo, né? Olha, nós temos o site, que é ipadireitodebrincar.org.br, e nós também implantamos e coordenamos a Rede Brincar, que é www.redebrincar.org.br. Tanto no site quanto na rede, o livro está sendo lançado agora, ele será colocado e as pessoas poderão descobrir como fazer para adquiri-lo. Nós agradecemos mais uma vez sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa com a Marilena Flores, presidente da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. Falamos sobre o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil. Se você tem dúvidas, comentários ou sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo telefone. O número é 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer parte do país. Ou pela internet, se você preferir, no endereço www.senado.leg.br/TV. E nesse endereço você pode ainda ver de novo este e outros programas produzidos pela TV Senado. Tchau, até a próxima.